Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma palestra desta semana de oração. Que bênção tem sido ouvirmos cada dia palavras de inspiração para uma mudança sábia e inteligente da nossa vida. Ontem ouvimos que fomos feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, para vivermos eternamente em perfeita dependência dele. Mas infelizmente, com a queda do primeiro homem, perdemos esse caráter e essa característica. E hoje, achamos-nos muitas vezes capazes de resolver os problemas da nossa vida sem a dependência de Deus. E isso traz-nos sofrimento. Mas temos a alegria de saber que Deus não nos abandonou e que veio buscar-nos deste buraco onde nos encontramos para uma vida plena e feliz. Iremos hoje ouvir e aprender que para sermos verdadeiramente felizes, temos de olhar para o incomparável Cristo, o nosso modelo de estilo e qualidade de vida. Serei eu um verdadeiro cristão? Pensem no assunto e que o Senhor vos abençoe. Bem-vindos, meus queridos, a mais uma mensagem da Semana de Oração. Estamos na quinta mensagem, parece que o tempo correu rápido, estamos quase a chegar ao fim desta semana de oração e sacrifício. Para mim tem sido uma bênção estas mensagens. Espero que para cada um de vós que assistis, cada uma delas possa estar a ser uma bênção também para a vossa vida. O idoso apóstolo João, na sua primeira epístola, ele escreve o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E mais à frente ele acrescenta: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O apóstolo João descreve os cristãos como aquele tipo de pessoas que permanecem em Cristo ou que estão unidos a Ele. A vida cristã, meus queridos irmãos e amigos, consiste em caminhar diariamente com o Senhor. Para permanecer em Jesus Cristo, os crentes são chamados a viver como Cristo viveu. João definiu o processo de permanecer em Cristo como sendo a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E também a comunhão com os demais crentes que estão unidos a Cristo. A vida cristã é baseada numa realidade concreta: a morte sacrificial de Jesus. Por isso, a vida do cristão deve mostrar a forma como vivemos para Deus e a forma como vivemos para o nosso próximo. Os sentidos do ouvido e da vista com que Deus nos dotou
são fundamentais para a nossa experiência de vida neste mundo enquanto pessoas. E eles são também essenciais para o nosso crescimento espiritual. A vida de Jesus é caracterizada pelo poder transformador da sua própria vida em nós. Nós só podemos aceder a esse poder ouvindo o que ele disse e fazendo o que ele fez, que nós vimos. Por outras palavras, imitando tanto o seu discurso como as suas ações. Ele é o único e supremo modelo para os cristãos. O único modelo que os cristãos devem viver, andar assim como ele andou. Jesus, de facto, sempre procurou transformar as pessoas com quem privava. Jesus veio mudar radicalmente a vida daqueles que o ouviram e daqueles que o viram. Ele chamou pessoas para se tornarem seus discípulos, filhos de Deus. O discipulado não consiste apenas em memorizar os ensinos de Jesus, mas sim em deixar que o poder dos seus ensinos crie em nós uma nova vida, como vimos ontem. Jesus, a fonte cósmica do poder de Deus, fez discípulos ao vencer as obras do inimigo nos corações desses seres humanos. Ele chamou pessoas para o seguirem como seus discípulos. Conta-se a história de um cientista que, devido aos seus trabalhos de pesquisa no campo, teve necessidade de fazer uma viagem pela selva. E, sabendo ele, à partida, que a selva interior não tem trilhos nem caminhos, ele contratou um guia. E conta a história que, depois de caminharem algum tempo pela densa floresta, ele disse ao seu guia: "Eu não vejo nenhum trilho. Como é que você sabe o caminho e a direção certa?" O guia imediatamente respondeu: "Eu sou o caminho. Limite-se a seguir-me." É interessante. Graças a Deus, nós seguimos a alguém que conhece o caminho. Esse alguém é Jesus. Jesus olhou para a humanidade desorientada e perdida e disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sigam-me." Ao segui-lo, espera-se que possamos andar assim como ele andou. Vejamos como foram importantes as palavras de Jesus. É desnecessário dizer que Jesus estabeleceu o padrão do que significa ser cristão. A sua palavra foi ouvida nas ruas da cidade, nos pátios do templo, à beira-mar, durante as suas viagens. Essa palavra revelava os valores e os princípios do reino de Deus. Através dele, ouviu-se de novo a voz de Deus neste planeta caído, instruindo a humanidade e dando-lhe um novo significado da vida. Ao que o povo de Israel ouviu no Novo Testamento, nós podemos ouvir, através das palavras de Jesus, aquilo que ele disse no Sermão da Montanha, que é a representação do que Jesus pode fazer na vida daqueles que o amam e, sobretudo, na vida daqueles que o começam a seguir. No Sermão da Montanha, Jesus condenou o homicídio. No Sermão da Montanha, Jesus sublinhou a importância de vivermos pacificamente uns com os outros. Ele declarou que o adultério ocorre não somente pelo ato em si mesmo, mas ele começa no pensamento lascívio dos seres humanos. A tentação pela luxúria
nesta era em que vivemos da internet, oferece desafios que seriam inimagináveis para aqueles que viviam nos dias de Jesus. Jesus reafirmou o casamento e relembrou aos seus ouvintes que o divórcio tem muitas complicações para o ser humano. Jesus falou acerca da justiça e de como a generosidade é preferível à retaliação. De como o amor, mesmo pelos nossos inimigos, é uma das marcas da espiritualidade genuína, sendo o reflexo do caráter de Deus na vida do discípulo. Jesus falou a respeito da necessidade de cuidarmos daqueles que necessitam, em vez de alimentarmos o nosso egoísmo. Jesus lembrou nesse sermão que o verdadeiro tesouro está guardado no céu e que a qualidade da nossa vida espiritual não consiste no amealhar bens nesta terra. Se buscarmos o Senhor e o seu reino, as nossas necessidades espirituais, emocionais e também materiais mais essenciais serão preenchidas. Diz-nos o Senhor Jesus. Numa era de depressão, de incertezas, de ansiedade, devíamos apropriar-nos dessa promessa de Deus. Devíamos apropriar-nos do seu amor por nós e confiar que Ele providenciará e satisfará as nossas necessidades mais profundas. Os ensinos de Jesus são assim conhecidos para tornar a nossa vida significativa, agradável e eficaz para o serviço em prol do nosso próximo. O amor está no âmago dos valores do reino de Deus. O amor a Deus não é apenas outro mandamento. É sim a cola que mantém unida a nossa vida espiritual. Assim, o amor a Deus serve de base para a nossa obediência à lei. O amor ao próximo é expresso não apenas sobre aqueles que gostamos, mas, sobretudo, até mesmo para com os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam. Infelizmente, meus queridos irmãos, é frequente termos dificuldades em amar os outros. E até mesmo as igrejas podem, por vezes, tornar-se locais de conflito e de tensão que prejudicam a unidade dos crentes e a identidade centrada em Jesus. Por isso, a unidade só é possível através do amor a este Deus magnífico que se revela nas palavras da Escritura. E esse amor nos une. Centremos-nos agora por um momento nas ações de Jesus. Há pouco falávamos das suas palavras. Vejamos as suas ações. Segundo a Bíblia, o caráter e a identidade são manifestos pelas nossas ações. A identidade de Jesus não estava escondida nem inacessível àqueles que se cruzavam com ele. Ele tornou-se humano exatamente para exibir a sua identidade através das suas ações. Quando João Batista foi preso, recordam? Ele enviou mensageiros para perguntar a Jesus se ele, Jesus, era verdadeiramente o Messias. Jesus revelou-se aos discípulos de João, não somente por aquilo que eles ouviram acerca dele, mas especialmente por aquilo que eles viram dele próprio fazer. As ações de qualquer pessoa revelam o seu caráter. E Jesus revelou o caráter amoroso do Pai quando comeu com os publicanos e pecadores, quando
Ele estendeu a sua compaixão perante a mulher adúltera e tantos outros episódios onde nós vemos transbordar o amor divino. Ele viveu uma vida de total submissão à vontade do Pai e fortaleceu esta relação ao comungar estreitamente com o Pai mediante a oração e por meio do seu conhecimento das Escrituras. Cada uma das ações de Jesus refletia a sua identidade, retratando desta maneira o modo de vida daqueles que o viram a seguir e que constituíram mais tarde a sua igreja. Toda a sua vida foi uma manifestação do infinito amor de Deus por todas as suas criaturas. A sua crucifixão, de modo a eliminar os nossos pecados, é a demonstração suprema do amor de Deus pela humanidade caída. Diz o texto mais belo da Sagrada Escritura, talvez o centro de toda a Bíblia, que todos nós conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. O discípulo amado, o apóstolo João, em 1 de João, no capítulo 4, versos 7 a 10, ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há uma pergunta que eu tenho que colocar a mim mesmo e a cada um de vós nesta mensagem. Sou eu verdadeiramente um cristão? Sou eu um cristão? O pastor Ángel Manuel Rodrigues, o autor desta mensagem, que foi diretor do Instituto de Investigação Bíblica e que tive a oportunidade de conhecer no seminário, contou-nos que um dia visitava um país muçulmano e onde viviam também e conviviam cristãos. Ele apanhou um táxi quando saiu do aeroporto para se dirigir a uma reunião que tinha de trabalho nesse país. E durante a viagem, naquele percurso, ele perguntou ao condutor daquele táxi sobre a sua vida religiosa. O condutor respondeu com um largo sorriso, dizendo-lhe: Eu sou muçulmano. O pastor Ángel falou-lhe a respeito de alguns amigos muçulmanos que tinha e mencionou como todos eles, eram devotos a Alá. Então o motorista perguntou-lhe qual era a sua religião. E o pastor Ángel, com um sorriso radiante, respondeu que era um cristão adventista do sétimo dia. Rapidamente aquele homem deu uma gargalhada e com uma alegria esfuziante gritou: Há muitos adventistas na minha aldeia e são melhores muçulmanos do que eu. Interessante. Eles vão à mesquita várias vezes por semana e aos sábados adoram e praticam boas ações. São, de facto, um povo piedoso que ora mais do que 3 vezes ao dia. Não comem carne de porco, nem bebem álcool. Queridos amigos, queridos irmãos, é verdade. As pessoas conhecem-nos inicialmente pelo nosso estilo de vida, da maneira como vivemos. Só depois é que nos vêm a conhecer pelos ensinamentos. A religião de Jesus não é simplesmente acerca de um conjunto de afirmações ou de
um encadeamento teológico, mas é acerca de uma verdade viva que toma posse de cada pessoa no seu todo. Esta é uma verdade transformadora que altera radicalmente a maneira de pensarmos, de falarmos e de agirmos. Ellen White disse isso precisamente da seguinte maneira: Cristo é o nosso padrão, o exemplo perfeito e santo que nos foi dado para seguirmos. Nunca poderemos igualar o padrão, mas podemos imitar e assemelhar-nos a Ele, segundo a nossa capacidade. Este, queridos amigos e queridos irmãos, é o tipo de religião que Deus pretende. Vista pelos outros, por meio das nossas ações, que abrem, assim, a porta para aqueles que ouvem, mas, sobretudo, para aqueles que veem Cristo em cada um de nós. Isto é verdadeiramente andarmos como Cristo andou. Bom, após termos ouvido esta palestra, queria deixar-vos mais duas perguntas. Por que razão a Bíblia apresenta Cristo como o nosso exemplo? E já agora, segunda, por que razão deveríamos alinhar a nossa vida pela vida de Jesus? Para sermos perfeitos? Para sermos aceitos por Deus? Para servirmos os outros? Ou pelas três razões? Pensem bem e até amanhã. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está
acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amantíssimo Pai que estás nos céus, que neste momento que recebemos esta mensagem vinda de Ti, que o Teu amor inunde os nossos corações e que possamos fazer de Cristo o nosso exemplo. Que o façamos, em primeiro lugar, o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Mas que depois, Senhor, possamos falar e atuar como Ele atuou. Que os outros possam ver não as nossas misérias, mas possam ver o Teu caráter refletido nas nossas vidas, a fim de serem atraídos para Ti. Suplicamos, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém.